Cindiúti. Sou José Vital, da equipe de comunicação do Cindiúti, Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Fortaleza. E nós estamos no programa Cindiúti Presente. Uma ótima notícia. Nos dois programas do Cindiúti, na segunda-feira e na terça-feira, nós tivemos exatamente a visualização de 14.882 internautas que puderam assistir aos programas Cindiúti Presente. Essa iniciativa é uma iniciativa pioneira do Cindiúti em termos de um sindicalismo extremamente atuante, avançado e para o século XXI. Nós, hoje, teremos a oportunidade de um programa que vai debater a conjuntura internacional e nacional, a educação e os problemas da pandemia. Temos 3 convidados extremamente especiais, que a professora Ana Cristina Guilherme, como presidenta do Cindiúti, irá fazer a saudação. Ana Cristina Guilherme, nossa presidente, é pós-graduada em psicopedagogia na Faculdade Getúlio Vargas, Unifor, também pós-graduada em Educação Especial Deficiência Auditiva na Unifor Unicamp e mestre em Educação Especial pela Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a Universidade de Cuba. Também é membro do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza e do Conselho Municipal do Fundeb no período 2018 a 2020. Atualmente, presidenta do Cindiúti e integrante da Executiva Nacional da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Professora Ana Cristina Guilherme. Olha só, boa tarde, companheiros e companheiras, trabalhadores em educação de Fortaleza, trabalhadores de educação dos mais de quase 130 municípios do Ceará, que estão aqui convocados pela Federação, pela FETANCE. É com muito prazer que eu estou entre amigos, né? Já é a terceira live, é a última, né? E eu aqui estou babando, né? Com o coração palpitando, porque aqui estão as minhas lideranças, né? Vocês pensam que a gente não tem liderança? A gente tem gente que a gente quer ser quando crescer. A Fátima é uma pessoa dessa, né? Que eu fico quando ela fala, fico olhando. Então, assim, eu gosto de apresentar as pessoas com a minha admiração. E é nesse sentimento que eu vou começar pelas mulheres feministas que eu sou e vou apresentar a minha companheira Fátima Silva, vice-presidente da IEAL e minha secretária-geral na CNTE, né? É professora do Mato Grosso, mas é uma pessoa tão importante para mim que eu acho que eu estou transmitindo nessa live o meu sentimento por ela, né? Eu até falei na live de ontem, Fátima, que o Haddad vai fazer uma live para a gente. E eu disse para o pessoal que seria uma live de pijama, igual a Ivete Sangalo. Então, na próxima, né, a gente vai de pijama, camisola, pijaminha, porque vamos nesse sentimento que a gente está na casa e a militância não sai da gente, né? A gente saiu do mundo para se recolher no isolamento, mas a militância continua com a gente e a gente está participando de várias lives. E aqui eu apresento a minha líder maior, a companheira Fátima Silva. De Costa Rica, né? De Costa Rica, mas é mais nosso do que de Costa Rica. A gente anda nessa disputa territorial. Se o Colbert é nosso ou se o Colbert é de Costa Rica ou da América Latina, né? Eu estava antes aqui conversando com eles e dizendo que eu quero os 3, né? Dar um abraço nos 3, mas eu quero dar um abraço nos 3 em Canoa Quebrada, aqui no Ceará, no Brasil, e já convidei. Eles só aceitaram o meu convite porque eu fiz essa troca, essa sedução. Vocês vêm para a minha live e eu trago vocês para a Canoa Quebrada para a gente curtir aqui um luau, né? Na praia de Canoa Quebrada, uma praia colonizada pelos rios.
E o Covat é essa coisa linda, maravilhosa, doce da Costa Rica, que está na IEAL, e que sempre que eu estou com ele, é naquele sentimento de querer abraçá-lo, de tanto conhecimento, de tanta contribuição, de tanta luta que ele nos traz. Pronto, falei dos internacionais, né? E eu quero falar do meu ídolo nacional. Eu sou apaixonada pelo Carlos Abicalil. Já veio aqui para a formação do Sindiúti. Eu acho que a fala mais didática quando a gente traz o Carlos Abicalil, por ser professor, né? E aí já puxando sardinha para a categoria, né? Eu acho uma fala política, mas uma fala política de uma didática que não tem tamanho. Então, sejam bem-vindos, né? E bem-vinda a companheira Fátima. E é com muito orgulho que o Sindiúti, que o Ceará e que o Brasil, nesse momento, participa, né, dessa live para a gente falar de assuntos tão importantes como a pandemia e a educação. É isso aí, Vital. A professora Fátima Silva é pedagoga formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atuou como professora no interior do Mato Grosso do Sul, aonde ingressou no movimento da luta pela educação. Foi presidente da FETENS, Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul. Atualmente é secretária-geral da CNTE e vice-presidente da IEAL, Internacional da Educação para a América Latina. Professora Fátima Silva, sua mensagem inicial. Boa tarde a todas as pessoas que estão neste momento acompanhando o Sindiúti. É uma iniciativa louvável neste momento ímpar que nós estamos vivendo no mundo, do nosso sindicato filiado à CNTE, filiado à CUT, chegar aos nossos associados na casa de cada um no município de Fortaleza. O Sindiúti é um sindicato muito importante no Brasil, um sindicato muito importante na CNTE, muito importante na CUT. Ana Cristina, Carlos Abicalil, Combert Rodrigues, nós somos companheiros de lutas, de jornadas e de destino. E eu queria, inicialmente, primeiro, no meio dessa pandemia, dar os pêsames, todo o nosso sentimento a todas as vítimas aí do Ceará que foram acometidas por essa pandemia e também, conforme a gente acompanha as páginas também do nosso sindicatos, né, também da nossa base, da nossa categoria que foram acometidas, né, da Covid-19. Então, no primeiro momento, a nossa solidariedade, um reconhecimento muito profundo ao trabalho do sindicato que está sendo realizado, conversado com o governo, a prefeitura municipal, com a Secretaria de Educação, para solucionar as questões educacional neste período. Mas também fazer um reconhecimento para as atitudes do governo do Ceará na construção do Consórcio Nordeste, felicitar por ter esse grupo de cientistas que está trabalhando, coordenado pelo nosso grande cientista brasileiro, que é o Dr. Nicoleles. Do Nordeste, junto está o Ceará, e daí vem a esperança de política pública efetiva para a gente enfrentar essa pandemia. Agora nós queremos ter vidas para salvar vidas e para lutar contra um governo central que não olha o Brasil como um todo. Então, reconhecendo o Sindiúti, a sua ação frente à pandemia, reconhecendo o trabalho do governo do Nordeste, no consórcio do Nordeste, e o papel do sindicato está presente neste momento junto com cada um dos nossos associados. Nós estamos aqui para dividir aquilo que nós estamos coletando na América Latina, para somar forças, para criar um novo pós-depois pandemia, porque vai haver um antes e um depois.
e que esse depois conte com todos nós, vivos para lutar pela defesa da educação pública e pelos direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado. Agora nós teremos a palavra do professor Rodrigues. Professor Combert Rodrigues é o coordenador do Escritório Regional da Internacional da Educação para a América Latina, na Costa Rica. Professor Combert, sua palavra aos cearenses e brasileiros. Muchas gracias y buenas tardes para todos y para todas. Realmente es un gusto conversar con ustedes, participar en este programa. Voy a hablar despacio, divagar, para que los compañeros y compañeras puedan entender el español, que se nos hace muy fácil, ¿de acuerdo? Primero indicar que es un gusto estar aquí, como ya se indicó, con la compañera Ana Cristina, presidenta del sindicato, con la compañera Fátima Silva, que ya se indicó que es vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, y con el compañero Carlos Augusto, quien ha sido también miembro del Comité Político Mundial de la Internacional de la Educación, un compañero muy conocido por todas las organizaciones de la educación en América Latina. Así que es un gran placer estar con todos ustedes y compartir algunas informaciones con relación a la coyuntura que estamos viviendo. Primero, quisiera decir, compañeras y compañeros, es lamentable lo que está sucediendo en Brasil con el tratamiento del coronavirus. Este dato que hoy se presenta de 73,000 casos en Brasil, el primer país en América Latina con más casos, con más de 5,000 muertos. Imagínense ustedes que el segundo caso que le sigue después de Brasil es Perú con 31,000 casos. El tercer caso es Ecuador con 24,000. México con 16,750 y Chile, quinto lugar, con 14,400 casos de coronavirus. Brasil, 73,000 cifras oficiales, puede ser más, cifras oficiales. Y la cantidad de muertos que tiene Brasil hoy día precisamente refleja la ausencia clara de una política pública responsable de parte de un gobierno nacional para proteger y para priorizar la salud del pueblo brasileño. Los países que han ingresado hoy día con política pública para proteger a la población del coronavirus, colocando protocolos, no han llegado a estas cifras como las que se presenta hoy Brasil, que pronto estará compitiendo con países como China, que ya quedó como en 8º, 9º lugar en el mundo, pero competirá con Italia, con España y particularmente con Estados Unidos, porque siguieron la misma política, la de priorizar precisamente la economía y dejar a la salud en un segundo o tercer lugar. Los países que impusieron o colocaron cuarentenas, los países que colocaron protocolos de lavado de manos, que colocaron protocolos de que las personas no se deben de tocar la cara hasta tanto se haya lavado la mano, con distanciamiento social, no compartir bebidas y no saludar de besos o abrazos, son países que han logrado ir manejando precisamente esta pandemia. Esta pandemia del coronavirus nos muestra algo clave que hemos venido indicando la Internacional de la Educación desde hace ya varias décadas,
es precisamente la necesidad de tener política pública, en ese caso, en salud, como lo hemos dicho también en el caso de educación. Una fuerte política pública que defienda educación pública y que defienda la salud pública. Los países que se dedicaron a facilitar la privatización de la educación y de la salud, hoy día están con el gran problema precisamente de la gran cantidad de casos de coronavirus y la gran cantidad de muertes en su país. Tenemos países que han desprotegido las grandes poblaciones y países que han promovido precisamente la economía frente a la salud. Ese es el escenario que estamos viviendo. No quiere decir con esto, compañeras y compañeros, no quiere decir que hayamos terminado una etapa como la hemos venido enfatizando, de que hay que enfrentar la privatización y el comercio ya no solamente en salud, sino en educación. Como ya se ha dicho aquí, vendrá una nueva etapa. Eso continúa, pero estamos reposicionando la tesis de que se requiere precisamente un Estado social de derecho fuerte que se haga cargo de las responsabilidades sociales que se requiere tanto en salud y en educación como en todas las partes de la vida de la población de un país. En eso estamos y la Internacional de la Educación va a continuar promoviendo estas campañas y vamos a estar listos para lo que se viene precisamente en esta etapa post-coronavirus que todavía no ha iniciado. Falta meses y cuidado con que falten muchos meses para estar en una etapa de normalidad. Por tal razón, desde Costa Rica los llamamos, compañeras y compañeros, hay que seguir los protocolos de higiene esenciales para evitar más muertes. Eso es esencial para toda la población de Brasil y para toda la población del mundo. Após as palavras do professor Combert Rodrigues, eu faço convite a todos os internautas que você possa levar 15, 30 segundos convidando pelo Facebook, pelo seu WhatsApp, os seus amigos, professores, colegas de trabalho e familiares, para que também possam acompanhar o programa Sindiúti Presente. Agora nós teremos a participação do professor Carlos Abicalil, ele que exerceu 2 mandatos como deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul. Ele é formado em filosofia, com especialização em história contemporânea. Foi presidente do SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Mato Grosso, e ex-presidente da CNTE. Bem-vindo, professor Carlos Abicalil. Seu som está... Meus queridos companheiros, minhas companheiras, Ana Cristina, Fátima, que está aqui, grande companheiro e amigo Combert Rodrigues, você que nos anima e nos organiza nessa live, eu quero dizer, em primeiro lugar, que era absolutamente irrecusável o convite feito pela Ana Cristina para que nós estivéssemos participando nesta ocasião. Tínhamos uma data marcada, né, Ana Cristina? Dia 23 de abril, para nos encontrarmos aí em Fortaleza, quando haveria o encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das assembleias legislativas. Estava programado justamente para a cidade de Fortaleza, mas fomos surpreendidos por essa nova contextualização da pandemia que vem questionar aquilo que se apontava já na intervenção do Combert como a confrontação entre o Estado ultraliberal mínimo, que não serve à maioria da população, e um Estado que se encarregue do cuidado, do zelo pela vida, pela coexistência, pela justiça e pela participação de todos e todas nos bens que a convivência humana e o modo de produção possa gerar e gerir. É uma satisfação poder participar, mas, ao mesmo tempo, também, como a Fátima,
quero me solidarizar com os familiares e amigos de tantas pessoas, Brasil adentro, Combert, nós já superamos a China em número de casos, o que é gravíssimo, e na velocidade que se aponta, os indicadores de saúde estão a nos convencer, para quem ainda não se convenceu, que a cada 4 dias esses números tendem a ser dobrados. Por essa mesma razão, particularmente o Ceará, que começou no início do mês de março como o estado, proporcionalmente à população, em primeiro lugar no nível de ocorrência e de diagnóstico, hoje cai para a 4ª posição, o que para nós não é um alívio, mas aponta que o estado do Ceará, ainda em tempo, assim como a capital Fortaleza, como nós estamos tendo aqui acompanhamento da Federação dos Trabalhadores nas Administrações Públicas Municipais do estado do Ceará, muitos dos seus municípios, em tempo, ainda conseguiram imprimir medidas de políticas públicas, de afastamento social, de zelo pela saúde, e agora também lutando de maneira muito valorosa. Quero aqui reconhecer o esforço dos governadores e governadora, particularmente do Nordeste, na conformação do consórcio, de muitos prefeitos e prefeitas que estão fazendo de tudo para que o sofrimento popular seja diminuído, se confrontando, inclusive, de maneira corajosa com a nefasta condução da política nacional dirigida pelo presidente de turno, o capitão do Exército, Jair Bolsonaro, que tem colocado o Brasil um cenário de vergonha no horizonte internacional. Ontem, inclusive, de maneira cínica, desprezado até pelo seu guia internacional, que é o presidente Trump, em iniciativas que ameaçam, inclusive, bloquear o acesso de voos brasileiros ao que resta ainda de voos comerciais em direção aos Estados Unidos. Então, quero aqui dizer à população do meu querido Ceará o meu respeito, primeiro pelas vidas, mas também pelo esforço de dirigentes públicos do Estado do Ceará, nos diversos níveis de governo, autoridades dos distintos poderes que têm se ocupado de fazer um esforço tremendo para que o sofrimento seja diminuído e batalhando muito para que tenham acesso a recursos públicos capazes de diminuir a dor, enfrentar as urgências e preparar o cenário que ainda vem. Também aos meus companheiros e companheiras de trabalho e profissão. Afinal de contas, hoje nós estamos no meio da 21ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Fátima e Ana me honram muito para que eu possa testemunhar a 21ª semana, porque a primeira foi inaugurada quando eu era ainda presidente da CNTE, e essa sustentação de 20 anos de campanha continuada, e nesse momento esse modelo criativo de envolvimento das pessoas com temáticas tão importantes como a de hoje, e no dia de hoje em particular, a semana organiza o Dia do Profissional e da Profissional de Educação, em particular, é muito importante a participação por essa via de relacionamento que nós estamos descobrindo, que é a participação numa reunião como essa, por videoconferência transmitida ao vivo. Isso não substitui o nosso abraço, nem o nosso carinho, nem o nosso beijo, mas isso reduz o sofrimento psíquico, emocional, as ansiedades que a gente tem para descobrir outros valores e outras formas de extravasar nossa energia, nossos sentimentos e nossos valores nesse estado transitório que estamos vivendo de afastamento social. Por último, dizer que a oportunidade de hoje traz para nós um espaço de aprendizado muito grande, que eu creio que ao longo deste período de isolamento social, nós, os dirigentes que estamos em sindicatos e organizações, aqueles que estão encarregados da administração pública, teremos, ao longo do tempo, e registrando passo a passo, quais foram as afetações que tivemos no universo da nossa compreensão de mundo, nas dificuldades de relacionamento no interior das casas, que tipo de casas nós temos, que tipo de famílias foram constituídas, quais são os ambientes que a gente não conhece se não sair dos muros e paredes das escolas e que, nesse momento, são colocados em xeque, exatamente quando as autoridades buscam improvisar saídas e alternativas, como ontem mesmo o Conselho Nacional de Educação, de maneira temerária, a meu juízo,
resolveu substituir o espaço escolar potencialmente por instrumentos de comunicação, teleaulas, videoaulas ou educação à distância, sem que isso tenha sido preparado, planejado, compusesse projeto político-pedagógico, respeitasse os espaços profissionais dos profissionais da educação e, menos ainda, tivesse a comunidade como centro de diálogo, debate, participação e busca de soluções. Essa jornada de hoje seguramente fará de nós pessoas que compreendam melhor a complexidade desses universos humanos e desafiará as autoridades de educação e a nós mesmos na solução, na construção de soluções para o pós-pandemia, que seguramente não será a normalidade que nós tínhamos antes do mês de março. Agradecendo a mensagem inicial da professora Ana Cristina e da professora Fátima Silva, como também do professor Combet Rodrigues e Carlos Abicalil, eu tenho uma informação bastante importante para todos que estão assistindo o programa Sindiúti Presente. Nós combinamos com os convidados para que nós possamos ter o tempo adequado para poder responder às perguntas que as professoras e professores encaminharam por vídeo ao programa. E aí nós vamos pedir a compreensão dos internautas, porque o tempo de resposta de cada um vai ser no tempo de até 3 minutos, de maneira que nós possamos responder, que eles possam falar e responder as perguntas, porque até algumas perguntas seriam para o programa de ontem, mas a diretoria do Sindiúti considerou uma contribuição muito importante que não poderia deixar de ser considerada, e nós teremos as perguntas feitas hoje. Então, o tempo vai ser de 3 minutos para cada pergunta, para todo mundo poder se sentir feliz e contemplado. Professora Ana Cristina. Vamos lá, Vital. Bom, gente, essa programação das lives essa semana, professor Abicalil, são atividades da 21ª Semana Nacional de Promoção e Defesa ao Direito da Educação. E nós tivemos com várias pessoas. Tivemos com a professora Marta Vanelli e o deputado Ildivan Alencar, um deputado vice-presidente da comissão do Fundeb, no primeiro dia, discutindo sobre o Aprova Fundeb Já, né, fazendo essa defesa. Os professores já estão postando, né, nas suas páginas Aprova Fundeb Já. Tivemos uma importante notícia que o novo Fundeb vai para o plenário e votação em maio, né, já acertado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tivemos também a informação que essa vai ser aprovado, que isso já está definido, que vai ser aprovado o novo Fundeb para que dê tempo da regulamentação. Ontem nós tivemos um debate político, né, sobre os projetos de Estado, o Estado mínimo e o Estado de responsabilidade social, que nós que tivemos uma discussão teórica e uma discussão com a conjuntura brasileira. Nós tivemos 2 governos, Lula e Dilma, governos de responsabilidade social, né, e posteriormente 2 governos de abandono social, de Estado mínimo, irresponsável e responsável por essa crise, né, da epidemia, da pandemia, crise também econômica, mas uma crise de projeto de Estado, né? Então, a gente entende que o Brasil vive muito sofrido, a conjuntura de estar num momento como esse, sendo governado por um irresponsável como o presidente Bolsonaro. E aí a gente já diz aqui que nós defendemos o isolamento, defendemos a vida em primeiro lugar, mas que também não existe vida sem trabalho, sem a sobrevivência, sem um prato na mesa. É muito difícil o isolamento quando esse isolamento não garante a sobrevivência do trabalhador desempregado, das pessoas que estão fora
dos autônomos que não estão trabalhando, da manicure, do cabeleireiro. Muitos professores já se preocupam, professoras e professores, que seus companheiros possam ser demitidos, né, que estão nessa situação de isolamento. Então, tudo muito grave. E nós queremos dizer que nós temos que exigir que o presidente, né, garanta, né, com as reservas de dinheiro deixado pelo governo Dilma e Lula, mas que garanta com a taxação das grandes fortunas, com a taxação de lucros e dividendos e com a taxação das heranças já. Não é uma luta para daqui a um mês, é uma luta para agora. O prefeito Roberto Cláudio retirou, por decreto, a concessão das férias esse ano, e nós estamos dizendo, prefeito, execute a dívida ativa do município, cobre os ricos que lhe devem. Não vai ser o servidor que vai ter que pagar com direitos a conta da crise da saúde pública. Nós dissemos ao deputado Ildivan Alencar que se o Fundeb não é aprovado, nós vamos sair ou vamos viver concomitantemente com uma crise da saúde pública e uma crise da educação pública. A educação pública tem um atestado de morte se o Fundeb, o novo Fundeb permanente com mais recursos, não for aprovado. Então, hoje, né, nós estamos aqui com a conjuntura e a categoria que propôs esses temas, né, a conjuntura da América Latina, do mundo, da pandemia e os reflexos e as consequências para a educação pública. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Nós ficamos aqui pensando, né, como será o retorno aqui previsto para setembro. Aos mais pessimistas acham que não tem retorno este ano, né, porque a situação do Ceará é realmente muito grave. Nós temos todo momento, todos os dias, a página do Sindiúti está com cards de luto, né? Luto por merendeira, luto pelo porteiro, luto por professores, por assistentes de educação infantil que estão acometidos pela doença, chegando ao óbito. É muito triste tudo isso, e eu já agradeço a solidariedade dos nossos convidados, né? E nós venceremos, nós vamos resistir isso, resistir com a saúde pública, com o SUS forte, com o Estado forte. Também nos alegra que ficou muito claro que o capitalismo não tem nada a oferecer, que o projeto de Estado mínimo foi desmoralizado, né? Não conseguiu assegurar a vida das pessoas, né? Do mundo, do povo do mundo, da população mundial. E também que nós vamos, que esse sentimento de solidariedade, essa falta do abraço, esse pensar no que está no outro que está desempregado, no outro que está passando fome, é um momento muito rico. Aqui os professores, a gente está chamando de intervenção pedagógica, né? Os professores estão conversando com os alunos e com os pais diariamente. É uma intervenção pedagógica durante o isolamento, né? E os alunos, eu tenho aqui um exemplo de uma professora que mandou deixar na casa das crianças uma caixa de chocolate na Páscoa, em cada criança, 14 crianças alunos da educação infantil. E a criança mandou um vídeo. Tia, eu queria voltar para a minha escolinha. Eu só vou poder voltar para a minha escolinha quando o coronavírus acabar, ou eu posso ficar lá até o coronavírus acabar? Eu queria morar na minha escola. Então, isso é muito grave. Essas crianças estão nas ruas pedindo auxílio para comer, porque o governo federal sequer esse auxílio emergencial proposto pelo governo de R$200 e que a oposição garantiu que fosse para R$600 e R$1.200, ainda assim não chegou na casa do povo brasileiro, daquele povo brasileiro pobre, miserável, invisível. E é nesse sentido que eu trago
a pergunta da professora Tereza Costas por vídeo ao companheiro Combert Rodrigues. Quais as principais transformações que a educação pública passará para se adequar ao novo mundo pós-pandemia? Quisiera decir lo siguiente, adecuarse al mundo post-pandemia está un poco ligero acertar en este momento algunas afirmaciones, incluso porque no sabemos necesariamente cómo vamos a quedar post-coronavirus y no sabemos también cuándo va a terminar esta etapa. No lo sabemos todavía. Van a cambiar muchas cosas. Hay grandes perdedores con relación a esto, pero sí sabemos que hay un eje que nosotros tenemos que defender y que ya lo hemos venido indicando en estas conversaciones. Es la defensa y el fortalecimiento de una política pública, de un Estado social de derecho. Eso hay que reposicionarlo, hay que documentarlo y esa va a ser una gran bandera de lucha que vamos a tener que instalar por una razón muy sencilla, porque el sector privado va a estar, como lo está haciendo en este momento, procurando ver cómo capitaliza esta etapa. En educación ustedes han visto qué es lo que se está diciendo ahora, que lo que está haciendo el sector privado con todo el tema virtual es lo que está resolviendo el sector educativo, que la pedagogía por lo virtual, las clases virtuales es lo que está en este momento prevaleciendo, mientras que los empleados o los trabajadores y las trabajadoras del sector público están en la casa refugiados, recibiendo el dinero intacto, sin modificaciones. Esa es una tendencia que está planteada hoy día en América Latina. No están diciendo ellos que precisamente el sector privado hoy día lo que está planteándose es que continuar con la lógica del uso del dinero público para el lucro privado. Si ustedes observan en Chile qué es lo que se está diciendo en ese país por los sectores privados, es que tiene que haber una política pública para garantizar subsidios al sector privado para que continúen. Esa es la verbalización que se está diciendo y es la tendencia en general. Por tal razón, decir el ABC de cómo va a quedar esto, eso en este momento no es fácil, pero lo que sí está claro es que tenemos que defender la prevalencia de un Estado social de derecho, un Estado que garantice precisamente política pública en salud y en educación, y se viene una tarea fuerte por la defensa de los derechos, aún perdidos con mayor frecuencia en esta etapa del coronavirus, porque en esta etapa lo que se está haciendo es aprobar legislación regresiva en contra de los sectores laborales que vienen a enfrentar una gran etapa de desempleo precisamente para legislación que en otro momento no fue permitido que se aprobara. Esa es una tendencia también que está planteada en América Latina. Bom, então eu estou propondo aqui, pedindo que a próxima pergunta, Henrique, seja da Adriana Silva. E esta pergunta foi feita para a Fátima Silva. E agora vamos convidar a professora Adriana Silva, que fez uma pergunta para a companheira Fátima Silva da IEAL e da CNTE. Como é que as empresas estão se comportando em relação a essa questão da responsabilidade social? Elas estão querendo colaborar? Elas se sentem tocadas? Né? Para elas está sendo viável? Porque vocês devem fazer reuniões, palestras, né, encontros, para ver qual a viabilidade que há nesse processo. Como é que isso está acontecendo aí? PT e as empresas, né? Qual é a posição
dos empresários nessa situação, para que a gente tenha essa responsabilidade social e ela acabe melhorando a qualidade da educação também, né, nos investimentos. Como é que está isso aí? Adriana, antes da gente responder, entrar propriamente na sua pergunta sobre a questão dos empresários, eu acho que a gente tem que separar dois tipos de empresários que a gente tem na América Latina e no mundo. Né? Nós temos que separar esse conjunto de empresários que nós temos. Se nós vamos ver no Brasil, nós temos um comportamento de empresários que têm uma responsabilidade social e que estão buscando formas de minimizar, não despedindo seus funcionários e reinventando, enfim, buscando alternativas de garantizar os postos de emprego. Mas nós temos empresários que só querem ver o seu lucro, como nós podemos dizer o proprietário da própria Van. Olha só, ele diz que ganhou tanto e é tão bem, mas a primeira coisa que ele faz é demitir os seus funcionários. Nós vamos ter, por exemplo, o dono do Madeiro de Redes, que vai, ao invés de querer garantir os postos de trabalho, querem pressionar para voltar ao trabalho, para que os trabalhadores voltem a trabalhar. Então, nós temos dois tipos de empresários. Não podemos dizer que todos são da mesma linha, porque nós temos vários exemplos no Brasil apresentando de empresários que estão no sentido de garantir os postos de trabalho. Mas, para nós que somos do campo da educação, eu vou voltar um pouco naquilo que o Combert, do nosso escritório da Costa Rica, nosso coordenador, fala. Neste momento também tem um setor grande de empresários que são os donos das plataformas virtuais que têm querido vender para os governos locais, para os governos nacionais, querendo vender o que? As plataformas de educação à distância. Então, a pandemia também traz para determinados setores empresariais nacionais e globais, também mundial, possibilidade de lucros, de investimentos nos seus negócios, principalmente a área tecnológica, a área de saúde, a área tecnológica. Então, ele também tem que separar os tipos de empresários. E nós temos os pequenos investidores, os pequenos empresários, que dependem, nesse momento, também de ter políticas públicas de Estado para manter os seus negócios funcionando com garantia dos postos de trabalho. Então, também é um setor que tem que ter, à medida das necessidades, atenção também do governo, né? Não são todos iguais os empresários também na sua ação. Na América Latina, como no Brasil, a questão da pandemia veio reforçar um cenário de crise e um cenário também dos governos aliado com os empresários, com os grandes empresários, na retirada de direito dos trabalhadores. Nós não estamos numa situação mil maravilhas e que a pandemia veio tirar os empregos dos trabalhadores. Nós, no Brasil, já tínhamos 12% de desempregados e uma grande maioria na informalidade. A pandemia veio agravar mais essa situação. E na América Latina também era um cenário de desemprego e um cenário também da onde os governos estavam dentro das assembleias legislativas, enfim, dentro dos parlamentos, retirando o direito dos trabalhadores. Também a pandemia chega na América Latina num quadro e num cenário político bastante preocupantes, num cenário político de governos de direitas aliada ao capital e contra as políticas públicas sociais. Em todos os países da América Latina foi aprovada leis no parlamento retirando recursos da educação, recursos da saúde e recursos da assistência social. Mas vamos colocar um exemplo aqui da nossa casa, do Brasil. A Emenda Constitucional 95, a PEC da morte. Na PEC da morte, está muito claro os recursos que estão faltando hoje para ter-se uma boa infraestrutura de saúde nos estados e municípios para ser atendido. Nós vamos ver também o reflexo da reforma trabalhista aprovada no governo Temer, que já tinha jogado muitos para o setor informal. E agora, na pandemia, os governos também, junto com o setor da ganância empresarial, estão agindo da mesma forma. Manter os seus lucros, né, querendo diminuir os seus impostos, querendo ter benefícios de impostos, mas, em contrapartida, não querendo garantir os
postos de trabalho, com a redução de salário. E nós vamos pôr mais um exemplo aqui. A gente poderia dizer de vários países da América Latina, mas vamos pôr aqui o nosso caso, que a Suprema Corte definiu que não precisa dos sindicatos para trabalhar a redução de salário nesse período de pandemia e também a redução de direitos trabalhistas. Então, trabalham-se em duas linhas. A pandemia de tirar o direito dos trabalhadores, também enfraquecer a organização dos trabalhadores quando você tira os sindicatos do processo de negociação. Então, tem empresários e empresários. E também tem muitos que estão hoje querendo nos pôr para a morte, que quando eles vão ali ao governo, querendo que retomem, sem o fim da quarentena, e retornem os postos de trabalho. Então, responsabilidade social tem, sim, empresas que nós estamos vendo, que formaram conglomerados, que estão trabalhando, que tem o Dr. Drauzio Varela entre eles nesse conglomerado no Brasil, e outros conglomerados. Mas não é uma realidade total do setor empresarial no Brasil e na América Latina. Lamentavelmente, porque essa pandemia afeta a todos. Ela é uma pandemia de saúde que envolve a economia, que envolve a política, que envolve as relações pessoais e que envolve um novo pensar o mundo e um novo pensar a relação. Vai ter um mundo antes pandemia e um mundo pós-pandemia. E que mundo vai ser esse? Que construção que está sendo feita agora para esse pós-pandemia que nós não sabemos quando que vai ser? Se vai ser dentro de um mês, se vai ser dentro de 3 meses, se vai ser dentro de um ano, ou se pode renovar outras vezes. Agora, o que é certo, reforça o valor da ciência. Então, para aqueles que negavam a ciência no Brasil, aqueles que menosprezavam a universidade, aqueles que acreditavam na Terra plana, a pandemia está mostrando que é a ciência que vai mostrar a saída da pandemia através da busca da solução de medicamento e de alternativas para nós sairmos disso. Eu queria dar uma informação e fazer um pedido. Há pouco nós tivemos um problema de instabilidade na internet. Nós estamos com mais de 250 pessoas assistindo através do site, do Facebook, Twitter e YouTube do Sindiut. E eu quero fazer o pedido para que todos os internautas que estão assistindo essa retomada do programa possam fazer o convite para os colegas de classe do seu distrito para que retomem o acompanhamento do nosso debate. Carlos Abicalil, por gentileza, você pode fazer um teste de novo para ver se o seu microfone está sensível para nós? De fato, ainda não. Ana Cristina, por gentileza, continue. Então, tem a pergunta do professor Carlos César, por vídeos. A pergunta era para o Carlos Abicalil. Então, a gente coloca aqui a pergunta na mesa para que algum dos convidados possam responder. Sobre o tema Direito à Educação Pública de Qualidade, me fez lembrar várias situações que passei na vida, como estudante de escola pública, e na minha universidade também, a Universidade Federal do Ceará, no ano de 2012 a 2016, foi o período da graduação, que, assim, para mim, estavam bastante longe de representar o que se entende por boa qualidade de formação. Mas também me fez lembrar de programas como o FIES e ProUni, que, na minha visão, deram ainda mais abertura para a expansão da iniciativa privada no ensino superior, enquanto as universidades existentes tiveram ainda, ao meu ver e por experiência própria, pouco investimento. Esse acesso ao ensino superior privado, facilitado por esses programas, na maior parte das vezes, não oferecem nem formação de qualidade essencial ao que se pretende formar e muito menos contribuem na construção da cidadania do cidadão brasileiro, educado. Enfim, eu digo isso por experiência própria mesmo, de relatos de colegas que ainda falam de não se sentirem bem preparados, bem formados para lidarem com as questões básicas das profissões. E o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Fátima, creo que te toca a vos, es sobre
el tema más nacional, me parece. Yo no pude cachar suficiente. Nós, da CNTE, nós que fazemos parte da CUT, dos movimentos sociais, temos uma visão muito clara a respeito da educação que nós defendemos para o povo brasileiro, para o povo da América Latina e para a sociedade como um todo. Nós queremos uma educação pública, ofertada e garantida pelo Estado, né, socialmente referenciada, de qualidade socialmente referenciada. Então, nós somos por defesa da educação pública. Os recursos públicos sempre têm que ser aplicados no setor público, desde das creches, da primeira infância, que nós chamamos da América Latina, até a universidade. Nisso que tem que ser ofertado e tem que ser investido os recursos da educação. E a gente faz essa disputa diariamente em todos os países, com o setor privado, porque o setor privado cada vez mais quer avançar e ter acesso aos recursos públicos. Todas as universidades públicas são as que melhores apresentam índice de qualidade, de comprometimento com a sociedade, de envolvimento com a comunidade, que apresentam estudos, que apresentam pesquisas. São as universidades públicas que colocam 10, 12 anos seus pesquisadores para pesquisar, enfim, medicamentos, para pesquisar novas fórmulas, para produzir saber no campo e nas cidades, novas técnicas de produção. Nós reconhecemos que os programas realizados durante o governo Dilma e o governo Lula, FIES e ProUni, foram de fundamental importância de aumentar o acesso da população ao ensino superior no Brasil. E que foi uma medida importante na época, uma vez que, mesmo aumentando todas as universidades públicas, não tinha vaga suficiente para colocar toda a demanda dentro das universidades. É bem verdade que as universidades, as faculdades privadas padecem uma certa questão de nível de qualidade. Agora, nossa defesa é pelo ensino público. Nós somos e defendemos o quê? O que é público, os recursos para o setor público. No entanto, dizemos que a política desenvolvida nesta época foi importante, que possibilitou que milhares de jovens e estudantes, através desses programas, pudessem ter acesso ao ensino superior. E que, lamentavelmente, a gente vê todo o desmonte colocado agora através do governo que aí está. A professora Ellen Saraiva faz uma pergunta para o companheiro Combert. Nós estamos atravessando uma das piores crises de saúde pública mundial. O Covid-19 se tornou numa grande pandemia, já matando milhões de pessoas já estão infectadas e milhões de pessoas ainda poderão se infectar com o vírus. As recomendações imediatas é do isolamento social, evitar aglomerações, para que a gente possa diminuir o ritmo da doença. Enquanto professora da rede pública, que trabalha na periferia de Fortaleza, com a comunidade mais carente, a minha grande preocupação é com relação como é que eu posso desempenhar, que papel eu posso desempenhar com relação a essa temática, com relação a essa problemática, junto com a comunidade escolar onde eu trabalho. Específicamente, ¿me podrías decir la pregunta? No entendí la pregunta. Comberte, es la profesora, la maestra Helena, pregunta el siguiente. Dice así: estamos viviendo la más grande crisis de salud del mundo. Sí. Y después dice que ella, en cuanto profesional, en cuanto maestra que trabaja en una comunidad carente, ¿cuál es su papel, cuál es su rol que tiene que desempeñar junto a la comunidad escolar? Entonces, hace un relato que estamos viviendo la más grande crisis de salud del mundo. Entonces, dice, ¿cuál es su papel, cuál es su rol como maestra en una comunidad escolar carente, una comunidad escolar pobre? En este momento, el papel es resguardar las vidas de las personas. Ese es el papel central en este momento. No podemos sacar a la gente para que se confronte con grupos
para que el brote de este virus se amplíe. Es un momento especial en que los educadores y las educadoras también tienen que lograr, siempre y cuando haya obviamente una política pública en ese sentido, y aunque no lo haya, hay que hacerlo, que la gente se tiene que retirar en este momento a la casa a respetar las cuarentenas. Tiene que respetar la cuarentena en este momento, porque si sacamos a la gente a la calle, si sacamos a la gente a los grupos, ahí lo que vamos a hacer es ampliar más este problema del virus. Esto tendrá que ser por una etapa, no hay otra. Los países que han logrado quedarse en cuarentena, los países que han logrado respetar los protocolos de salud, de lavado de manos, de no tocarse la cara, de distanciamiento social, etcétera, son los países que logran avanzar en este momento y controlar la enfermedad. Sabemos que es muy difícil para nosotros, incluso en este mismo 1 de mayo, quedarnos en la casa y no salir a la calle a denunciar la violación de derechos, a denunciar todo lo que está pasando con la confrontación con la educación pública, etcétera. Pero tenemos una etapa que tenemos que guardar por la vida, y tenemos que quedarnos y lograr que los alumnos queden en casa y facilitar desde la educación lo que sea posible en términos de los programas educativos, los métodos, la pedagogía, etcétera, que podamos facilitar el conocimiento, que podamos ayudar para los alumnos y las alumnas, teniendo en cuenta esos protocolos. En este momento no hay otra opción. Quien diga que por convicción hay que ir a hacer lo contrario, estamos llevando a la gente a que se infecte con este virus. Tenemos que esperar a que pase la pandemia para recuperar una nueva dinâmica. Ok. Agora a professora Vera Paulino faz uma pergunta para a companheira Fátima, da CNTE e da IEAL. A pergunta que eu lhe dirijo é: a elite brasileira não possui um projeto de educação para todos os brasileiros? Não possui um projeto de nação no âmbito da educação? A elite brasileira, ela tem um projeto, sim. Ela tem um projeto de educação para a classe que ela pertence. Ela tem um projeto. O projeto dela é de manter essa hierarquia que nós temos na sociedade como hoje. Uma classe formada pelos seus filhos, pelos seus pares, que são os donos do capital, e a outra que somos nós, sermos formadas enquanto mão de obra para manter esse sistema que aí está. E é uma elite muito mesquinha, né? Muito tacanha, porque quando nós estamos numa crise de saúde mundial como hoje, que se une, né, esse setor do mercado com o próprio presidente da República brasileira, né? Eu digo sempre, ele é presidente do Brasil, não é o meu presidente, com certeza não o nosso que estamos aqui, é o presidente do Brasil, né? Quando se une isso, o mercado e setores empresariais, para retomar, para ter o fim da quarentena, para reabrir as lojas, para reabrir a indústria, enfim, para reabrir todo o setor, está mostrando muito claro qual é o projeto que a elite brasileira tem. Ela tem um projeto de que os pobres vão se infectar, vão morrer e vão ser substituídos enquanto mão de obra, mas vão garantir o lucro deles e vão garantir os seus dividendos. Então, se dizer assim, a elite brasileira tem um projeto de educação? Não, a elite brasileira tem um projeto de educação dividido. Um para eles continuarem com seus status quo e continuar dominando tudo, e o outro para o povo. O outro que seria o povo manter a sua mão de obra. Então, por isso que eles são contra todos os programas de acesso que nós tivemos ultimamente dos pobres entrando na universidade.
É por isso que elegeram um projeto de governo que tirou todas as políticas públicas de acesso à universidade, mas também todas as bolsas de estudo. Também é essa política que nós estamos tendo dificuldade de aprovar o novo Fundeb. Então, é uma política mesquinha para manter a sua elite, manter, enfim, esse poderio econômico e um poderio de ter uma classe trabalhadora que os faça só manter o lucro. Bom, eu tenho uma notícia boa, viu? Eu recebi agora uma mensagem da secretária de Educação e os professores assistentes da educação infantil que estavam sendo convocados para trabalhar em sistema de rodízio nas escolas, eles vão permanecer em isolamento. Então, os assistentes da educação infantil que estão aqui nos assistindo, comemorem, porque os assistentes da educação infantil não irão participar das atividades de distribuição de kits nas escolas. Eles vão permanecer no isolamento social. Bom, tem uma pergunta aqui do Márcio Souza ao professor Carlos Abicalil. A minha pergunta em relação ao tema, né, do Estado de responsabilidade social versus Estado mínimo, qual seria, né, qual é o objetivo daqueles que defendem o Estado mínimo e colocar a educação nas mãos da lógica do mercado? E qual é o nosso papel em relação a essa lógica? A do produto, da mão de obra, os clientes e algo a ser consumido, vendido? Carlos Abicalil ainda não está com áudio. Fátima é a melhor aluna da sala. Sabe tudo, responde todas as perguntas. Não, mas com certeza também o Combert e todos nós também, Ana Cristina. Nós sabemos, você também. Tô brincando, nós sabemos, Ana Cristina, como sabemos disso, e porque, afinal de contas, nós lutamos contra esse Estado mínimo, né? A nossa trajetória, desde sempre, né, nós somos da mesma geração, nós brigamos neste país, embora muito jovem, para derrubar a ditadura. Né? Primeiro, nós brigamos para ter o direito à democracia, né? Temos os nossos queridos, ou convivemos com pessoas que tanto sofreram na ditadura e muitos deram a vida para que a gente pudesse viver esse processo. Depois do processo de reabertura democrática, nós lutamos para chegar num governo que tivemos, assim, a honra, né, de ter um governo ligado aos trabalhadores, e a nossa geração pôde ver isso acontecer no Brasil, e nós estamos sempre brigando contra o Estado mínimo. Quem quer o Estado mínimo coloca que a lógica de todos os serviços tem que ser prestado pelo mercado. E tem uma frase muito bonita, que quando eu entendi essa frase, né, que eu vi essa frase falando assim, olha, a demanda do mercado regula, né? A demanda do mercado regula. Isso é o Estado mínimo. Né? O Estado mínimo, nós que defendemos um Estado de políticas públicas sociais, nós dizemos muito claro, saúde e educação tem que ser garantido e ofertado pelo Estado. Quem defende o Estado mínimo, que hoje está na maioria dos países da América Latina e na maioria dos governos do mundo, diz que saúde e educação tem que ser ofertado pela iniciativa privada. Então, nós vamos ver a pouco que os desmontes dessas políticas públicas em cima da defesa do Estado mínimo. Agora, a pandemia está mostrando para nós, reforçando o que você colocou, Ana Cristina, no início, né? Que esse sistema de Estado mínimo não dá conta e que tem que ser o público para dar conta de ofertar saúde e dar conta de ofertar educação. E eles trabalham no quê? Na desqualificação do serviço. Tudo que é privado é bom e o que é público é ruim. Né? O Estado mínimo é aquele que não oferta direitos, não entende que o seu povo precisa de políticas de inclusão social. Então, daí é sorte, todos podem ter condições de acesso e ficar rico, basta trabalhar, como se o trabalho fosse suficiente para você ter condições de viver dignamente, se você não tem políticas públicas de incentivo e também direitos trabalhistas para você que vende a sua mão e a sua mão de obra e vende o seu trabalho. O Estado mínimo é tudo que o capital defende, que o capitalismo defende. Nós dizemos que queremos um Estado
de inclusão social, um Estado que garante políticas públicas para a sua gente. E daí por isso que nós defendemos o quê? A taxação das grandes fortunas, a taxação dos grandes capitais, né? Isso é para fazer políticas de Estado. Isso é dizer, somos contra o Estado mínimo. Nós queremos um Estado para todos e não um Estado para alguns. Vamos agora com o Vital, não é isso, Vital? Tem informações? Vamos testar aqui. A Bicalil, você consegue dar um oi vocal para a gente? Vai, dá tchau. Não conseguimos, mas nós vamos pedir que o Abicalil faça a gentileza de continuar participando, vendo o nosso programa, escutando as mensagens todas. A mensagem é muito importante, pessoal. Quem está assistindo pode dar um enorme apoio ao Sindiúte. Quando você curte o Facebook, o Instagram, o Twitter, quando você se inscreve no canal do Sindiúte no YouTube, você está aumentando a capacidade de comunicação do sindicato com os professores e com a sociedade, para que se possa defender a educação pública, os direitos dos trabalhadores na educação. Portanto, esse é o pedido que a gente faz, que você reafirme o seu apoio ao Sindiúte, neste momento, participando das redes sociais do Sindiúte. Então, o Vital fez esse pedido e eu vou complementar e pedir para vocês que estão curtindo a página do Sindiúte, curtir a página da CNTE e curtir a página da CUT Ceará e da CUT Nacional, porque aí a gente está fortalecendo as nossas organizações e estamos conversando com ela diariamente nas redes sociais. E aí eu vou chamar agora a professora Tereza Costa, que faz uma pergunta para o Convert. A Tereza Costa já foi apresentado anteriormente. Tá. O próximo então, vou chamar a Tatiana Henrique. Tatiana Henrique. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou professora de escola pública e estou extremamente preocupada com esse impacto dessa pandemia na educação. A gente está muito preocupada com a saúde, claro, tem que estar com a economia, mas e a educação? A educação que a gente vê o resultado a longo prazo, e a educação? O que é que a gente pode fazer? Porque eu e a outra professora, nós trabalhamos juntos no 2º ano, nós duas temos acesso à internet. A gente se encontra, a gente debate, planeja, vê o que é melhor para o nosso aluno, pensa nele, faz o planejamento, debate depois o planejamento, envia para o grupo do WhatsApp dos pais. Tem todas as crianças? Não. Algumas não podem ter acesso. E eu pergunto, o que é que a gente faz com essa criança que não tem acesso? Não tem acesso à internet? O que é que a gente faz para conscientizar os pais da importância dessa rotina, que a criança continue na rotina, continue estudando, continue tendo seus horários? O que é que a gente faz para amenizar essa distância da escola particular para a escola pública? Porque o aluno da escola particular está na mesma situação, mas ele tem aula online no quarto dele, no computador dele, tem um silêncio para estudar. E nossos alunos de escola pública, que muitas vezes moram numa casa com um cômodo, cheio de criança, algumas vezes pai e mãe brigando, fez as tarefas de casa, que assistiu algum vídeo que a professora mandou. O que é que a gente faz para essa criança que não teve acesso acompanhar essa criança que teve aquele pai presente em todo o processo? Voy a hacer un comentario. Fátima, si me queda algo porque no haya entendido toda la pregunta, vos complementás, por favor. El tema de Internet es un tema que en este momento, en esta coyuntura en América Latina, se evidencia las carencias que presenta, y sobre todo en los sistemas educativos. Es el mismo problema que se está presentando en todos los países de la región de América Latina. Por un lado, en donde hay Internet regularmente es en las zonas urbanas, pero no necesariamente en las zonas rurales. Y en las zonas urbanas también no todas las personas tienen acceso a el Internet. Hay alguna gente que tiene algún nivel de Internet,
algunas otras no tienen recursos tecnológicos, algunas otras personas tienen recursos tecnológicos desactualizados, porque el sector privado y los gobiernos que les interesa el negocio están partiendo de que todo el mundo es homogéneo en Internet, de que todo el mundo tiene acceso a Internet, y eso no es así. Esta etapa está evidenciando precisamente esa carencia. Esta etapa está evidenciando que es un tema que se confronta pronto cuando empiece a finalizar esta pandemia, que tenemos que evaluar realmente el impacto que tiene, las posibilidades que tiene. Porque si ustedes observan, por ejemplo, en Perú, en este momento, la educación privada que había vía tecnológica, en este momento está quebrando por dos motivos. Por un lado, porque la gente no tiene para pagar los servicios de Internet. Por otro lado, por el desempleo. Y entonces, ¿cuál es la opción que tiene la persona? Es decir, voy a la pública. Esa gente que está saliendo de la privada va para la pública. Estos son los temas que se están evidenciando hoy día, que para muchos es la oportunidad para consolidar lo virtual, pero está trayendo los problemas que se presentan con lo virtual, precisamente porque en la educación lo que se está mostrando es la presencia de una mayor segmentación de las oportunidades en educación. Hay sectores que están quedando más excluidos que antes. Hay sectores que tienen posibilidad de pagar y pueden continuar. Ese problema se está evidenciando y es un tema al cual tenemos que analizar con mayores datos. Por eso la Internacional de la Educación está haciendo un análisis, un balance de todo esto que está pasando en la región de América Latina, que es diferente en todos los países de la región de América Latina. No se presenta igual, pero tiene características según país. Estamos recogiendo todas esas informaciones para sistematizarlas y para ver con qué tipo de región quedamos al final de este periodo, porque va a ser diferente. Va a ser diferente en algunos casos sencillamente porque la realidad va a cambiar, y en otros casos va a ser diferente porque va a mostrar las carencias en el caso del sistema de salud, donde lo existe, donde no lo existe, y en el caso del sistema de educación y de toda la otra infraestructura que, como explicaba claramente Fátima ahora, con relación a los sectores empresariales, los que han aportado a esto y los que están viviendo precisamente aprovechándose de esta crisis para hacer negocios. Aqui em Fortaleza, o sindicato fez algumas reivindicações para o comitê de crise, né? A primeira reivindicação foi que não pudesse faltar merenda para os alunos, que a merenda que estava nas escolas na hora do isolamento fossem distribuídas. As merendas foram distribuídas e a Prefeitura Municipal comprou 2 kits de cesta básica para todas as crianças, para as crianças matriculadas e para as crianças que estavam fora da escola. Então, já foram distribuídas em 2 quinzenas essa cesta básica, e nós reivindicamos, o Sindicute reivindicou que fosse distribuído máscaras, e cada família recebeu 4 máscaras, máscara de proteção. Então, a gente fez essa reivindicação, achamos que era importante fazer essa reivindicação preocupada com os nossos alunos. Mas a maior ajuda humanitária tem sido o carinho e afeto que os nossos professores da rede municipal têm diariamente dado para os seus alunos, conversando, tratando de filmes, discutindo sobre uma atividade importante, uma resenha, uma tradução de uma música de inglês, para que estejamos perto. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo dessa interação é o vínculo. Agora eu vou passar a pergunta
da professora Calisa Holanda, né, para a professora Fátima. Diante da atual conjuntura internacional e nacional, qual deve ser o caminho seguido pelo professor para conseguir alcançar os seus alunos da melhor maneira possível? Como a gente pode levar a educação aos nossos alunos, principalmente na rede pública, com qualidade e sem nos perdermos nesse processo? Diante dessa conjuntura, que caminho que a gente vai fazer, que caminho que a gente vai seguir para não se perder com os nossos alunos, né? E para ter uma educação de qualidade. Olha, todos nós estamos aprendendo a viver este momento, né? Primeira coisa que nós temos que fazer, defender a vida. Conteúdo, recursos didáticos, enfim, a gente recupera no processo educacional. Não tem problema se o ano letivo não precisa necessariamente terminar junto com o ano civil, se for o caso. Não tem problema se a criança tinha que ser alfabetizada no mês de março e ela vai ser alfabetizada no mês de setembro. O que tem problema é se nós não tivermos vida e se elas tiverem perdido a sua vida ou perdido a vida de um ente querido. Então, nosso primeiro momento agora, o que é? Preservar a vida. E preservar a nossa vida, enquanto educadores, a vida de todos os nossos entes queridos, preservar a vida dos nossos estudantes e também dos entes queridos dos nossos estudantes e de toda a sociedade e de todo o povo brasileiro, né? Depois, essa outra parte pedagógica, a parte educacional, isso nós vamos depois pensar de como nós vamos recuperar. Para tudo se tem saída, né? E vamos, nesse meio, continuar exigindo o quê? Que os nossos alunos, nós trabalhamos com a escola, com a rede pública, todo mundo aí está dizendo, no estado do Ceará, Fortaleza, né? As dificuldades que se tem, né? As dificuldades que se tem. Então, nós vamos exigir do poder público para que o Estado chegue para ofertar condições que todos nós, e eles também, nossos alunos, e os pais dos nossos alunos, possam ficar em quarentena, tendo condições de assistência do Estado, né? Qualidade. A qualidade, nós sempre fomos por qualidade e estamos proporcionando com as ações que nós estamos tendo agora. É uma angústia muito grande para quem está dentro de casa também para os próprios nossos alunos. Agora, quando a gente chega com a educação virtual, a gente não pode tratar igual aquele que não chegou, não teve acesso. Então, quando nós retornarmos, e nós temos perfeita capacidade disso, nós sabemos perfeitamente de como é que nós vamos trabalhar. Nós vamos ver os nossos alunos 10, 12, 14, 15. Se 5 teve acesso àquilo que nós enviamos, tudo bem. Nós vamos recuperar aqueles outros 10 que não tiveram acesso. Isso não vai ser problema, porque capacidade, isso nós temos. Nós reinventamos tanto, nós vamos aprender com isso. Então, mas agora, vamos primeiro focar, né? Qual é o nosso caminho agora enquanto educador? Preservar a vida. É este o nosso caminho. A companheira Ana Paula Sancho faz uma pergunta para o companheiro Combast. O Covid-19, me parece que ele desnuda com a política de isolamento social, que culminou na suspensão dos trabalhos educativos em instituições públicas e privadas de ensino, a face mais obscura da política de educação pautada na meritocracia, na elevação dos índices de aprendizagem, nas práticas competitivas do saber para responder unicamente ao mercado de trabalho, em detrimento de uma educação humanística pautada nos valores humanitários, da solidariedade, da cooperação, do cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, etc. Então, diante disso, vai o meu questionamento. Podemos afirmar que essa pandemia, ela cria possibilidades para que rompamos com a educação burguesa e implementemos uma pedagogia socialista, tal como nos aponta Makarenko ou até mesmo Krupskaya, fundamentados no pensamento comunista de Karl Marx. Voy a hacer un comentario corto porque
entré con un problema de la tecnología. La computadora va a quedar sin carga, sin energía, y pronto voy a quedar fuera. No sé si voy a terminar. Y no tengo el cable para garantizar la energía. Entonces, ahora somos dos. Yo quedaré por fuera y Carlos Augusto nos seguirá viendo. Entonces, a la compañera le quiero decir lo siguiente. Estas situaciones siempre traen problemas y traen ventajas. Las crisis siempre también traen oportunidades. Nosotros tenemos que dar tiempo, como ya se ha dicho acá, como ya se ha enfatizado. Ahora preservemos la vida, pero llegará el momento en el cual tenemos que recuperar la movilización y la organización, y tenemos que recuperar nuestra imaginación. Tenemos que recuperar la posibilidad que tenemos de plantear nosotros como sector educación política pública educativa alternativa a la política neoliberal que se está aplicando en la mayor parte del mundo. Sin duda, el hecho de que haya quedado evidenciada la falencia del sector privado para atender una pandemia en el sector salud y la necesidad de la existencia de un Estado que pueda garantizar esto es una puerta abierta también que tiene que capitalizar el sector de la educación. Y para eso están las organizaciones sindicales de la educación, que tienen que salir fortalecidas de esta etapa, aunque ahora estemos en la casa. Eso no quiere decir que perdamos existencia. Estaremos fuera, estaremos movilizando, recuperaremos la capacidad de propuesta alternativa, y estoy seguro que vendrá un debate fuerte con los sectores conservadores que nos han llevado también a esta crisis, porque esta crisis de esta pandemia nos ha llevado porque no ha habido política pública para confrontar resolviendo la política de salud como en los diferentes países que se ha profundizado, incluyendo a Brasil. Así que la Internacional de la Educación, las organizaciones sindicales afiliadas de la educación en cada uno de los países puede tener certeza que estaremos listos para hacer lo que haya que hacer, movilizarse, organizarse, fortalecer las organizaciones y presentar propuestas de política pública educativa alternativa a la neoliberal. No quiere decir que eso sea fácil, porque nunca lo ha sido, pero el movimiento sindical tiene la capacidad, como siempre lo ha hecho, de enfrentar otra pandemia, que es la pandemia neoliberal. Como hemos enfrentado la pandemia neoliberal, enfrentaremos esta situación y estaremos en condiciones de plantear alternativamente un modelo educativo que fortalezca a la educación pública y que fortalezca a un Estado social de derecho que garantice precisamente educación pública con calidad, inclusiva, etcétera, como lo ha planteado la compañera que ha presentado la pregunta. Bom, Cristina, por a companheira que falou foi a Calisa, né? A próxima companheira é a Ana Paula Sanches. Por gentileza, uma sugestão aqui que eu queria colocar. Nosso convidado, Combert, colocou que o computador dele está com a bateria acabando. Tá certo? Eu queria fazer um combinado que seria o seguinte. Se nós pudéssemos agora... tem algumas perguntas que não foram respondidas e nós poderíamos fazer o seguinte, para não ter prejuízo, essas poucas perguntas poderiam ser encaminhadas direto para os 3 participantes e eles mandarem pelo próprio WhatsApp para mim, para que, né, a gente possa fazer uma edição especial, né, e que a gente pudesse agora... mas esse imprevisto da bateria,
ter a mensagem final dos 3 participantes, porque aí se mantém o debate, né? E a gente consegue dar um encaminhamento positivo. Ok. Yo quedo a la espera de esto, compañero Vital, por WhatsApp y te responderemos, ¿ok? Ok. Então, vamos começar por quem, Vital? Pela Fátima, né? Já que o Combert falou um pouquinho agora. Queria que Depende da bateria do Combert. Está tão perto de acabar assim, Combert? Deixa o Combert primeiro. Deixa ele primeiro. Combert primeiro. Mensaje Faça suas considerações finais. Consideraciones finales. Compañeras y compañeros, estamos en un momento difícil, complicado en el mundo. Tenemos que esperar, tenemos que preservar la vida, tenemos que saber esperar para volver. El movimiento sindical, quien ha esperado que finaliza, quien ha dicho, porque lo han dicho, que el movimiento sindical es un dinosaurio que termina, siempre se equivocó. No ha terminado ni terminará. Ni esta pandemia finaliza con el movimiento sindical. Por el contrario, habrá movimiento sindical de la educación, no solo por muchos años. Habrá movimiento sindical de la educación para continuar defendiendo la educación pública con calidad, la política pública de salud, para refortalecer la tesis de la necesidad de la existencia de un Estado social de derecho. Estaremos en condiciones próximamente de fortalecer las organizaciones, de fortalecer la organización social y de recuperar dentro de un poco tiempo, que no sabemos cuánto es porque no le podemos poner tiempo, mes, pero estaremos pronto organizando la sociedad, organizando a nuestros afiliados, organizando a nuestras organizaciones afiliadas y precisamente reivindicando los derechos, reivindicando un proyecto público, reivindicando un Estado social de derecho. Agora eu queria convidar para considerações finais a companheira professora, vice-presidente da IAL, companheira Fátima Silva. Ana, muito obrigada pelo convite. Obrigada à equipe do José Vidal, né? Problemas técnicos acontecem, essa pandemia nos colocou no meio virtual, do dia para a noite nós aprendemos, eu me sinto uma vitoriosa de estar usando essas ferramentas tecnológicas, de poder estar conversando com as pessoas, chegando a mensagem das pessoas, e olha que vocês atingiram ontem 14 mil pessoas que chegou a mensagem, né? Isso só já é um sucesso. Nós estamos vivendo um momento na história sem igual, um momento que a gente tem que lutar contra esse governo insano Bolsonaro, que a gente tem que lutar por democracia em todo mundo, e que a gente tem que lutar para a nossa vida, para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência do povo brasileiro. Esse é o nosso papel e esse é o momento agora. Tudo vai passar, nós vamos recuperar, mas vamos recuperar os nossos encontros, né? Essa tecnologia ela é maravilhosa, ela nos possibilitou que em plena quarentena pudéssemos conectar com o mundo, pudéssemos conectar com as pessoas, mas nada substitui o presencial, nada substitui aquele auditório lotado que eu fui aí, o calor humano das pessoas, né, dos encontros de formação que o Sindiúti faz, nada substitui as nossas passeatas na rua, com toda a criatividade, o carnaval que a gente fez, o carnaval das camisetas que o Sindiúti criou para o Brasil inteiro, as marchinhas de carnaval, nada substitui esse calor humano. E esse calor humano, quando essa pandemia passar, nós vamos nos reencontrar novamente para seguir lutando pelo direito do povo brasileiro, pelo direito à educação e por um Estado que sirva a todos e não um Estado a poucos. E para nós que somos educadores, a gente vai voltar para as nossas escolas fazendo aquilo que Paulo Freire sempre nos ensinou enquanto educadores. Uma escola que pensa, uma escola que cria, uma escola que fala, uma escola que adivinha e uma escola que defende a vida.
é essa escola dos nossos sonhos, das nossas utopias que a gente concretiza dia a dia. Muito obrigada e que a vida e a luta nos permita novos encontros e reencontros, virtuais e presenciais. Muito obrigada. Olha... Agora as palavras... Agora as palavras do companheiro Carlos Abicarius, em som, que apresenta aí já uma alternativa... Viva os trabalhadores da educação. Seguimos a luta. Muito bem. Ninguém solta a mão de ninguém. Vai passar. Vai passar. E nada será como antes. Venceremos, vivos. Quem ama, cuida. Defenda o SUS. Defenda o SUS, porque a gente hoje tem mais do que a prova que fortalecer o SUS é a saída para esse tipo de situação que a gente não estava esperando. Fique em casa. Eu vou passar. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Não saia de casa. Todo mundo fica em casa. Do Sindiúti, Fora Dona Cristina Guilherme. Fora Bolsonaro. Vamos dizer um fora Bolsonaro coletivo? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Isso. E fica em casa. Tem que ficar em casa, certo? Isso. A preocupação para depois nós resolvemos tudo. Só a morte não tem solução. Exatamente. Então, agora a gente tem que ficar em casa. Vital, é com você. Muito obrigada a todos. Vocês são, além de minhas referências no movimento sindical, são meus amores, meus afetos. Estou esperando todos os três para abraçá-los aqui em Canoa Quebrada, no Ceará. Não vou convidar só para trabalho, não. Só para a conferência, não. A gente vai convidar para a gente, depois disso, tomar um banho de mar e ninguém vai falar de pandemia, vamos falar dos nossos sonhos, os sonhos de um país democrático, os sonhos de um país que garanta direito, o sonho de um Lula presidente, né? De um Lula presidente. Já encerro dizendo que dia 1º tem a live, e essa vai ser a maior de todas, porque todo mundo vai participar. É uma live do 1º de maio internacional. O Papa já confirmou presença, o Lula já confirmou presença, muitos artistas vão estar nessa live, meus companheiros aqui presentes vão estar nessa live, todos vocês, porque é a live do trabalhador. Então, a gente conta com vocês no dia 1º de maio, nessa comemoração virtual, que será um ato cultural e um ato político ao mesmo tempo. E aí, Vital, eu passo para você, que vai chamar a última vinheta do programa. Eu aproveito, inclusive, para informar a todo mundo que, apesar desses contratempos tecnológicos, nós iremos, posteriormente, fazer uma edição dos 3 programas que foram realizados segunda, terça e hoje, e os programas serão disponibilizados integralmente no site do Sindiúti, de maneira que quem, por algum motivo, ou porque a internet caiu, ou porque não teve oportunidade de assistir ao vivo hoje, vai poder assistir a íntegra do programa. Agora, temos um quadro muito importante, inclusive, para o Abicalil e para a Fátima também conhecer, que é um trabalho que o Sindiúti realiza do ponto de vista da defesa jurídica dos professores da rede pública municipal e que tem uma enorme aceitação. Para isso, a participação da coordenadora do Departamento Jurídico do Sindiúti, Natália Guilherme. Hoje nosso papo é sobre ações judiciais. Estamos dando entrada normalmente nas iniciais de férias, adicional noturno, bem como recebendo documentação para ação coletiva de FGTS dos professores substitutos e cumprimento de sentença. Basta encaminhar a documentação para o nosso e-mail sindiut.juridica@gmail.com e informar no corpo do e-mail o nome completo, CPF e a ação referente. As documentações que necessitam ser solicitadas à COGEP, como certidão de tempo de serviço, vida funcional,
e fichas financeiras, a COGEP também está atendendo via e-mail, no e-mail atendimento.cogep@sme.fortaleza.ce.gov.br. E voltaremos a nos encontrar em breve. Aquele abraço a todos. Gratidão, gente.